é impressão minha, ou relacionamento abusivo tá virando um estilo de relacionamento? Mas, gente, eu tô falando de relacionamento abusivo, mas é aquele abusivo que machuca, que destrói, que acaba. Que te prende também, não te deixa sair, né? É, porque vira uma dinâmica praticamente viciante, né? A gente estava até aqui comentando antes que relacionamento abusivo, em geral, tem uma energia muito forte que... O sexo, principalmente. É, exatamente. É verdade. Porque é pra tudo. É porque aí é aquela energia de sexo que não foi canalizada e ela tem que sair de algum lugar e às vezes sai na agressão, né? Fica esvaziando, né, por lugares que não deveria. E aí, assim, geralmente, quer dizer... Geralmente, olha só, a gente está acostumado na época em que os homens abusavam das mulheres, Sim. por uma questão de força, de machismo, de patriarcal, né? Mas, gente, o que tem de mulher hoje que abusa dos homens e abusa até fisicamente. Então, muitas vezes eles apanham, não revidam, tem os que revidam e aí vira aquele furdunço. Sim. A catástrofe é maior ainda, né? Mas, gente, o assunto é sério, porque a gente estava acostumado com abuso sexual e abuso físico, mas hoje o grande chance é o abuso psicológico. E ele é muito mais comum e já tá começando assim com namoros super novinhos. Sim. O meu filho tem amigos que já apanharam de menina. Uau! Sim, também Tem conheço. relacionamentos assim de, cara, um controlando o outro. Então, assim, às vezes é a distância, você não pode sair, você não pode fazer, você não sei o Cara, quê. já tive Isso um eu não relacionamento gosto. assim. Ai, como é ruim. Controle, né? Meu Deus, eu olhava pro carro do lado e o cara dizia: meu Deus, tu estás olhando pra alguém do carro do lado? Eu dizia assim, gente, eu tô olhando pra paisagem, pro carro do lado. E sabe Era o um que é pior, controle, gente? era horrível. Não, muito ruim. E sabe o que é pior? A pessoa vai se fechando, vai se trancando, vai ficando com medo, apavorada, não consegue sair do relacionamento e começa uma destruição interna que a pessoa fica acabada. Pode ter depressão, pode ter síndrome do pânico. Ela vai deixando de ser quem ela é, né? Ao longo desse relacionamento. É E o verdade. pior é que isso vai acontecendo sim, às vezes sem ela nem perceber, né? Exatamente. As amigas falam, os amigos, os familiares, mas a pessoa não quer ouvir, né? Eu Não acho que a pessoa acredita. não percebe, muitas vezes a pessoa não sabe como sair da relação. Exatamente. Eu, na minha situação, quando eu tive um relacionamento desse bastante abusivo, eu não conseguia sair da relação, porque eu gostava do cara. Claro. Só que era um controle que ele me colocava, era uma situação assim, que eu achava que, certo, era um cuidado excessivo. Claro, porque tem coisas boas, não é só o lado ruim. O problema é que o lado ruim é tão perigoso, é tão, às vezes, sutil até, que a pessoa não vai percebendo e aí o resultado pode ser muito desastroso. E tem gente que acha que relacionamento abusivo, mesmo quando é psicológico, é só quando é algo muito escrachado, muito... E às vezes não é. São nas sutilezas, nas nuances. Exatamente. Uma insinuação, uma chantagem emocional, uma cobrança excessiva, que fica parecendo um cuidado, ele me ama, ela me ama. Mas aí também, vamos pensar, uma pergunta pode ser ignorância minha, mas se ele é tão sutil assim, como que ele não tá em todo relacionamento? No fundo não existe isso? Olha, claro, gente, considerando que a gente não é perfeita, óbvio que a gente sempre tem algum nível de controle, mas quando a gente não tem diálogo, quando começa a criar uma energia de medo na relação e o outro começa... Porque vamos combinar também, existe o abusado e o abusador. Se não tiver essa Esse combinação, casamento é uma cocriação, É, né? a É uma relação responsabilidade existe. dos dois. Claro, porque se tem um abusado e essa pessoa tá com a autoestima elevada, tá bem consigo mesma, ela simplesmente não fica, não aceita esse abuso. Agora sim, ó, a gente tem que parar pra pensar. É muito preocupante isso, né? Porque isso desencadeia em crimes passionais. Totalmente. Né? Porque assim, eu me lembro agora, voltou a minha história lá das antigas. Tomara que ele não esteja assistindo, porque ele vai saber quem era. Mas assim, cara, era uma coisa muito doida, porque ele me controlava demais, então ele pegava nos meus braços, ele me brigava, ele me trancava e assim por diante. Chegou uma hora que eu achei que eu podia fazer isso com ele também. Claro. Ele era um cara enorme, mas eu me Ele achava... te segurava? Me segurava! Delícia, né? Gente, brincadeiras à parte, porque tem essa energia, né, que dá um tesão, dá uma Uhum, adrenalina, é uma coisa muito próxima da energia sexual. E por isso que tantas vezes é viciante. É, a O pessoa não problema é o consegue medo sair. que está envolvido. Pois é. Porque quando você tem esse controle da energia sexual, tem ok, eu deixo, eu permito. Mas não e acabava, é uma troca nunca totalmente diferente. acabava bem.
Mas aí tá saudável e aqui não tá saudável. Essa é a diferença. Essa é a nuance que você tanto está falando do limiar. Exatamente, que só quando a pessoa tá com uma autoestima legal, só quando ela ouve o entorno, porque ouvir o entorno, gente, é muito importante. Ok, que tem gente que fala demais, que tá sempre alguém querendo zicar sua vida, ok. Mas tem gente que te ama, tá te avisando, tá falando e você, não é nada disso, não quero ouvir. Pondera, escutou, pondera. Será? Será que o outro tem razão? Não, eu vou trazer uma situação pra vocês. Nessa relação, eu sou apaixonada pelo Dinho Ouro Preto, assim, eu acho, ele agora já tá meio fora de moda, mas naquela época, é o cara do Capital Inicial, é top, todo tatuado, todo estiloso, todo magrinho, eu era apaixonada por ele. Gente, eu tinha vários posters dele, assim, várias coisinhas dele, e o que eu fazia? Eu escondia desse cara, porque ele ficava enlouquecido, assim, meu Deus, mas é o Dinho Ouro Preto, meu filho, não tenho acesso. Você não podia nem fantasiar. Nada. Pois é, quando vira Olha que essa loucura. coisa. E olha só, é importante dizer, gente, que tem como sair disso. Procura ajuda, vai para um processo terapêutico, vai fazer uma jornada de autoconhecimento, porque dá para sair disso e é muito importante que seja o quanto antes. Para os estragos não serem. Porque, Carol, é o que você falou, começa com xingamento e acaba em morte. É simples assim. Esse amigo do meu filho, gente, foi muito punk pra poder... Eram várias conversas, ele sabia que o relacionamento não estava bom, a menina dominava ele e ele dominava a menina. E esse era doido, porque horas um era vítima e o outro algoz e às vezes trocava. Sim. Mas era dos dois ficarem ali se machucando e aí chegava no sexo a coisa... Aí tinha essa coisa, canalizava a energia pra lá. Exatamente. Foi muito difícil pra ele parar e pra ela, os dois ficaram mal, se machucaram. E adolescente. Adolescente. Pois é. Se machucaram, inclusive fisicamente. O menino ficou todo machucado. Pois é, esse é o grande perigo. E é importante, então, duas coisas. Ouvir o entorno, se questionar, né, que é a mesma coisa, e procurar ajuda, porque... para evitar esse tipo de catástrofe, né, chegar nesse final. E, inclusive, gente, deixa eu falar, no meu livro, Outono na Grécia, meu romance novo, preciso dizer. É a história da Bárbara. Tem aqui, o Júnior trouxe, olha só. A Bárbara, que é a protagonista, a personagem principal, ela viveu uma relação abusiva de 7 anos, um casamento, quer dizer, tinha todo um apoio familiar aí pra instituição. Ai, mas ela merece um só pra ela. Ai, gente. Vamos fazer um programa só pra Bárbara? Vamos. Então tá, fica pro próximo, hein, gente? Gente, ela vive um relacionamento abusivo, mas depois... Só dá mais uma diquinha. Ai. E o livro? Mostra pra tela. Olha só, ela vai conseguir sair com ajuda, e eu vou contar que ajuda, e o que ela vai fazer pra viver um novo amor. Tudo de bom. Aguardem no próximo Um novo episódio. amor tântrico. Uau!